Silveira, presidente do Cid Vargas, hoje, dia 14, mês 4 de 2023. Como sempre faço, tudo que eu faço na diretoria, eu posto para os filiados, para os meus filiados, para que eles tenham conhecimento do que a diretoria está providenciando, está trabalhando. E aí houve uma ata da diretoria, a ata de reunião deliberativa da diretoria, no dia 23 do mês de março, do qual a diretoria tomou uma série de decisões. E como sempre faço, eu publiquei nos grupos essa ata. A ata está aqui, ó. E aí, após a publicação, eu fui questionado por muitos revendedores, filiados e não filiados. Porque diz a ata, estava presente a diretoria executiva, estava o presidente, o Silveira, o vice-presidente, o Sérgio, o tesoureiro Samuel e o secretário Matheus. O Sérgio, por questões de emergência, teve que sair após, né? Mas tem ciência do que aconteceu. E foi assentado na ata, que eu vou ler o que estava aqui, tá? Foi decidido por votação que filiados e o diretor, tesoureiro, o senhor Samuel, que estão inadimplentes com o sindicato, terão 30 dias para as devidas quitações. Conforme artigo inciso 9, tal, vai por aí fora. Tá? Também que o presidente Silveira terá todas as contribuições até a presente data quitada em função de recursos financeiros que eu já gasto. Meu carro, eu volto com meu carro sem aluguel, banco aqui, o escritório, boa parte, porque infelizmente o sindicato não tem o dinheiro que possa fazer, e eu não estou reclamando, foi isso que eu me propus, tá? E que o presidente e o vice-presidente Sérgio terão também suas dívidas junto ao sindicato quitadas. Em função disso, vários revendedores, tanto filiado ou não filiado, me indagaram, dizendo que eu achei legítimas as colocações, também passei para a diretoria. Ora, se o tesoureiro Samuel der o sindicato, tem que pagar, o vice-presidente Sérgio, que der, também tem que pagar. Ou vice-versa. Se foi perdoado o Sérgio, por que não perdoou o Samuel? Só que muitos deles me perguntaram sobre o estatuto. O que é que o estatuto diz? O que é que o presidente tem que fazer? Cumprir o estatuto. Então a diretoria não tem a supremacia, o condão de perdoar dívidas. Até porque nós temos agora, depois de maio, a taxa assistencial que está na Convenção Coletiva de Trabalho, e muitos revendedores dizem, olha, se os diretores não pagam, como é que eu vou pagar? Eu acho muito justo. Em função disso, eu comuniquei à diretoria, nós temos uma reunião agendada presencial para o dia 27, porque algumas pessoas vão viajar, tá certo? Mas aí eu conversando com alguns especialistas do assunto, e me disseram, Silveira, essa ata, ela já nasce com defeito, né? Ela já nasce com vício de origem. São os atos imperfeitos. Então você vai ter que revogar. E na reunião presencial, as pessoas fazem o assentamento correto disso aí. Então, em função disso, eu chamei a responsabilidade para mim, como presidente. Está aqui a leitura que eu botei no grupo da diretoria. Silveira, presidente Cid Vargas, bom dia. Hoje, 14 de 4 de 2023, eu estou lendo a mensagem que eu deixei lá no grupo da diretoria, no Pontoso. Com base no estatuto, estou revogando de ofício. Eu assumi a responsabilidade. A ata da diretoria de 23 de 3 por ser um ato nulo. Não é que eu tenho que anular, isso é um jargão jurídico, tá? É um ato imperfeito. Visto que a diretoria não tem o condão de perdoar ou cobrar dívida dos inadimplentes.
junto ao Cinevagas. Assim sendo, muito embora os diretores tenham votado, aprovado ou não essa ata, quem fica responsável pela mesma são o presidente e secretário, porque assim, os diretores votam, dão seu voto, mas quem assina a ata é o presidente e o secretário. Se porventura o Ministério Público entender que há algo de errado, um crime, quem responde é o presidente e o secretário, e não os que votaram. Então eu me senti com autoridade de revogar. Para quê? Para na reunião presencial as pessoas resolvam o que tem que fazer. Então eu cito, juridicamente quem fica responsável pela mesma são o presidente e o secretário quando assinam mesmo, podendo ser questionado ou não pelo Ministério Público. Isso foi 9 horas e 52 minutos. Preservando a transparência, é necessário que os diretores participem desta reunião, vote sim ou vote não, isso é uma opção de cada um. Alguns disseram que sim. Nesse grupo da diretoria, na próxima reunião presencial, possamos ratificar isso que estamos fazendo no grupo. Informei também que essa ata não foi registrada, portanto, é um documento administrativo. Criou-se no grupo uma discussão salutar, no meu entendimento. Eu tive uma aula de estatuto com o Sérgio e com o Samuel, discorreram sobre várias coisas do estatuto, até porque o estatuto de 2021 não foi eles que fizeram, eles realmente conhecem, e me dá o direito de como eles conhecem o estatuto. Eu pensei que eles foram dizer, não, realmente nós conhecemos o estatuto, você está correto, Silveira, essa ata é uma ata que nasceu com vício. Eu, vice-presidente, tenho que ser cobrado, como Samuel, que é tesoureiro, está na ata, tem que ser cobrado e não perdoar a dívida de ninguém. Mas não, a discussão foi se o Zap poderia ter prova, se pode gerar prova, se não prova, e eu tenho alguns áudios que eu comuniquei que eu não estava em busca de prova. Eu estava revogando a ata, ela passa sem ter efeito, e obviamente na reunião presencial os diretores que administram o sindicato, que é a diretoria executiva, presidente, vice, tesoureiro e secretário que administra o sindicato, faz algumas colocações que, se eu achar pertinente, eu assino a ata, senão não vou assinar a ata e criar improbidade administrativa ou falsidade ideológica contra mim e o secretário, não é justo. Então, por isso eu estou comunicando aos senhores, inicialmente aqueles que pagam o sindicato, é o chamado Assembleia Geral, é que nós da diretoria devemos obediência, tá? Os senhores que têm a palavra final. Se o senhor dissesse, Silveira, o senhor não serve como presidente, eu arrumo minha mochila e vou embora. Agora, não pode ser coisas fora do estatuto. Então, como eu me comprometi com a categoria, e o que eu acontecesse dentro do sindicato da diretoria, eu ia publicizar, eu ia divulgar, pode ser até erro meu, eu assumo. Tá? Então, eu revoguei, quero informar os senhores, que eu revoguei essa ata, não está registrada, é uma ata administrativa apenas. Comuniquei à diretoria, aos diretores que participaram dessa reunião. Eu esperava que o nosso nobre amigo, vice-presidente, que o tesoureiro entendesse a situação, que realmente nós não temos poder de perdoar ninguém, e até porque a gente espera que o diretor seja um exemplo disso aí, né? Como é que eu vou cobrar de um associado que pague as suas obrigações estatutárias se o diretor também não faz? Agora, a discussão foi salutar, eu aprendi muito com o Sérgio e com o Samuel, eles discorreram sobre o estatuto, tem conhecimento, eles não podem dizer que não tem. Então, senhores, o que eu estou comunicando ao senhor é exatamente isso, tá? A ata que foi questionada pelos revendedores, porque perdoar um, não perdoar outro, porque todo mundo tem que pagar, eu, de ofício, como presidente do Cinevagas, revoguei. Teremos uma reunião da diretoria dia 27, já fiz um edital, comuniquei à diretoria, presencial, tá? Para que seja discutida
E aí nós vamos resolver as inadimplências. E também nós vamos ter que discutir a taxa assistencial a partir de maio, que é uma taxa única que todo CNPJ constituído do Distrito Federal vão ter que pagar. Tá bom, senhores?